as primas do lado ficaram tão encantadas ao verem o meu pincel e como eu tão bem pintava. Quiseram logo pra mim, pra quê? Para pintarem a sua casa. Para a vida! Pincel do João, pincel do João, pincel do João. O que elas querem é o pincel, o pincel, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, pincel do João, pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, pincel do João. Oi meninos, eu sou mentirosa. Pintava, quiseste logo bem-vinda o pincel para pintar a tua casa. Resolvi então ajudá-las na sua linda pintura. Pegaram logo no pincel e essa foi uma loucura. Quero ouvir o que elas querem. O pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. O que elas querem é o pincel, o pincel, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, o pincel, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. Vamos lá! Quiseram logo pra ele para pintarem a sua casa. O que elas querem é o pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, pincel do João, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. Você! O que elas querem é o pincel do João, pincel do João, pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. O que elas querem é o pincel do João, o pincel do João, o pincel do João. Já!